O nosso convidado de hoje para a nossa palestra é o Denis Vicentini, que nos traz o tema Progresso com Jesus. E agora vamos conhecer um pouquinho do nosso palestrante. Denis Vicentini é um dedicado trabalhador da Federação Espírita do Estado de São Paulo, da Fiesp, onde atua há muitos anos em diversas frentes de serviço. Educador comprometido, desenvolve atividades com as áreas de infância e juventude, realizando palestras, ministrando aulas e contribuindo para a formação espiritual com as nossas crianças e jovens. Também integra o trabalho da assistência espiritual, colaborando em diferentes centros espíritas com a sua sensibilidade. Na FESP, ele é reconhecido por sua longa atuação como apresentador de palestras públicas, contribuindo para a divulgação da doutrina espírita com clareza, serenidade e profundo senso de responsabilidade. Então, agora vamos recebê-lo com muito carinho e aplausos, celebrando suas reflexões e pesquisas. Seja muito bem-vindo, Denis Vicentini. Bom dia a todos. Muito bem. Vamos com mais carinho, com mais força. Um bom dia a todos. Aê! Porque é um bom dia para a espiritualidade, um bom dia para Jesus, porque o Mestre está aqui entre nós. E justamente é esse Mestre com o qual nós vamos conversar hoje. Porque eu não chamo de palestra, eu chamo de uma conversa. Então nós vamos conversar com Jesus. Porque essa palestra de hoje, esse papo de hoje, tem como título o progresso com Jesus. De que forma nós estamos caminhando? Como nós estamos exteriorizando os nossos sentimentos? No que é que nós estamos pensando? Como é que nós estamos agindo dentro da nossa família, lá com os nossos colegas de trabalho, com os nossos vizinhos? Como é que nós estamos fazendo? Nós estamos caminhando com Jesus? Então, a palestra de hoje é para que nós possamos refletir sobre tudo isso. E como nós começamos sempre com uma parábola que é uma história que desta vez é contada por um espírito que se denomina Natividade. E esse espírito deu esta mensagem ao nosso querido e saudoso Divaldo Pereira Franco. Então nos conta que certa feita, um discípulo estava andando por um caminho quando se deparou com duas personalidades. Uma delas, a vaidade, e a outra delas, o Evangelho de Jesus. A vaidade percebeu que aquele homem estava andando meio titubeando e já foi direto nele. Olha, você tem muita vida pela frente, ainda tu és jovem, então vem viver a vida comigo. Só que aí, o Evangelho entrou ali do lado e disse a ele: renuncia a ti mesmo e me segue. Bom, o homem ficou ali parado, ali não sabendo muito o que fazer, e aí a vaidade chegou mais perto para tentar ele e disse o seguinte: odeia os que te perseguem. O Evangelho foi lá mais uma vez na sua calma e sabedoria e falou para ele o seguinte: perdoai não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Olha só, 70 vezes 7 vezes. Aí o homem já ficou confuso, né? De um lado você tinha ali a vaidade mostrando uma faceta e do outro lado o Evangelho de Jesus mostrando outra faceta. Então a vaidade foi lá para provocar mais uma vez e disse o seguinte para ele: reúne todo o teu dinheiro, reúne todas as tuas coisas
e vem ser feliz, porque a única coisa que a gente tem na vida é a felicidade por meio da matéria. E novamente, o Evangelho, na sua simplicidade, disse: ainda esta noite te tomarão a alma, que te valem as posses. Bom, e o homem parou naquele instante, pensou e chegou perto da vaidade. E falou para a vaidade o seguinte: eu realmente ainda tenho muito a viver. Eu sei que sofro muito, mas é com você que eu vou seguir adiante. E lá foi ela, olhou para o Evangelho e foi embora. É certo que esse homem cresceu na vida assim. Ele ganhou muito dinheiro, ele comprou uma linda casa, teve carros de luxo, completou com joias, boas roupas, bons tecidos, até que chegou um dia que veio a velhice. E quando chegou a velhice, a vaidade olhou para ele e foi embora. E nessa que ela foi embora, ele começou a perder também vários de seus bens. No desespero, nesse afã, ele correu atrás da vaidade, só que não a encontrou. E ficou num caminho, chorando. Foi quando o Evangelho, que nunca o havia abandonado, chegou até ele, deu um abraço caloroso e lhe fez um convite que ele não recusou jamais. Vem a mim, tu que estás cansado e aflito, e eu te aliviarei. Olha que mensagem linda para nós começarmos a falar sobre Jesus, né? O mestre que nesta semana vai completar o Natal, o mestre que estará conosco e continua a estar conosco todos os dias da nossa vida. E aí fica uma pergunta para todos nós: com quem nós iremos caminhar? Com quem nós iremos progredir? Com a vaidade ou com o Evangelho de Jesus? E aí, o nosso melhor companheiro de jornada, certamente, é esse mestre amado que nos fala o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O mestre já deixou claro para nós que nós não chegaremos até Deus, nosso Pai, se não fosse por Ele. Que o caminho era Ele, por meio do seu Evangelho. Mas o Livro dos Espíritos, lá na pergunta 625, Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, vai perguntar aos espíritos superiores o seguinte: qual é o tipo mais perfeito que Deus nos deu para nos servir de guia e exemplo? E eles são categóricos, falam: vede Jesus. Bom, é nesse aspecto que nós vamos poder entender, antes de mais nada, continuar essa nossa jornada com Jesus, precisamos entender, afinal de contas, o que é o progresso. E o dicionário Aurélio nos diz que o progresso é uma trilha para a frente, é um crescimento. Mas a doutrina espírita vai nos falar que o progresso é uma das leis de Deus. E por que ela é uma das leis de Deus? Porque ninguém, nenhum de nós, pode regredir ao momento em que nós fomos criados pelo Pai, simples, ignorantes. Ou seja, sem o conhecimento intelectual e sem o conhecimento espiritual do bem e do mal, ainda que nós tenhamos o germe do bem dentro de nós, porque nós fomos criados por um Pai que é plena bondade, que é plena misericórdia e que é plena justiça. O que pode acontecer com todos nós é de nós permanecermos estacionados. Sabe que nem a criança que está aprendendo a andar. Nós percebemos que ela está andando ali em sua direção
e de repente ela cai. Mas você, naquele sentido de, peraí, ela vai se virar para poder se levantar sozinha e vir até mim, você deixa ela ali. E aí ela começa o quê? A chorar. Porque ela quer que você vá lá e levante, mas você não levanta, você está esperando ela se levantar. Chega um momento que ela para de chorar, ela engatinha até se apoiar em algum lugar para ficar fixa em pé e ir à tua direção. Não é assim que acontece? Assim também acontece com todos nós com relação ao Mestre Jesus. E o Mestre Jesus, bem como Deus nosso Pai, nos aguarda, ansiosos, nos esperando. Bom, a lei do progresso, ela não vale só para nós. A lei do progresso, ela vale para o planeta onde nós nos encontramos, bem como todos os orbes que estão ao redor da Terra e espalhados por todo o universo. Por quê? Porque tudo precisa evoluir. O planeta Terra já está evoluindo. E nós estamos evoluindo, saindo de um plano que nós falamos, né? De provas e expiações, onde o mal ainda predomina, para um plano de regeneração, onde o bem vai passar a predominar. Ainda haverá o mal? Haverá, mas ele não haverá mais como o princípio, ele haverá como um fator para que nós todos possamos praticar o bem. Ele vai servir de apoio para nós praticarmos o bem e não mais cometermos o mal. Apesar de nós vermos tantas situações difíceis nos dias de hoje, muitos dos nossos irmãos já estão caminhando com Jesus para frente. Olha só, crianças que desde pequenas já aprendem ao quê? A lidar com a natureza, a proteger a natureza. Hoje, muitas empresas não estão mais calcadas naquela figura do chefe que estava acima de tudo e de todos, falando do jeito que ele quisesse para tudo e todos. Não. Hoje as empresas estão apostando em líderes que se sentam juntamente com os seus auxiliares, os seus colaboradores, para que tenham o melhor princípio, tenham a melhor ideia, para poderem usufruir e trabalharem em cima dela a partir dali. Também nós temos vários e várias ONGs que estão espalhadas em todo o mundo, né? ONGs que auxiliam principalmente aqueles que nada têm. Não só levam comida, alimentos, mas também levam muito amor, muito carinho, muita luz, muita paz e sempre, sempre o Evangelho do Mestre amado. E aqueles jovens que aproveitam os seus momentos de folga, os seus momentos de folga até na faculdade ou no seu núcleo social e ensinam os idosos que ainda não estão acostumados com as novas tecnologias a também evoluírem por esse caminho. Então, nós podemos ver que há vários e vários irmãos que sim, já estão dando as mãos com Jesus e seguindo adiante. Mas nós podemos fazer uma perguntinha para nós mesmos. Se já existe tanta gente ajudando, por que ainda é tão difícil caminhar com Jesus? E aí, nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, que ainda temos essa dificuldade, porque principalmente, materialmente, nós estamos muito apegados a duas grandes chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. A doutrina espírita, ela não condena nós termos um bom carro, não condena nós termos uma boa casa,
joias, valores, dinheiro. Isso não é condenado pela doutrina espírita, mas sim o abuso e o apego que nós fazemos deles, porque nós vamos nos esquecer do nosso verdadeiro intuito, que é o crescimento moral, o crescimento espiritual. E isso, quando nós nos apegamos muito, faz com que nós deixemos de lado as nossas faculdades afetivas. As nossas faculdades afetivas que vão fazer com que nós pensemos, em primeiro lugar, em nós e nas nossas coisas, e deixemos de lado aqueles que nós amamos, que são os nossos filhos, os nossos pais, os nossos companheiros de jornada. E aí, um espírito de muita luz, Joana de Ângeles, mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco, no livro SOS Família, vai nos deixar um recadinho. Olha o que ela nos fala. A presença do Mestre produz sinais evidentes de paz, e aqueles que antes experimentavam repulso pelo ajuntamento doméstico descobrem sintomas de identificação à necessidade do auxílio mútuo. Então, estar em família é um momento de progresso coletivo, um auxiliando o outro, um ajudando o outro, e em qualquer situação, seja ela material, moral, intelectual. Esse é o nosso objetivo enquanto família, de nós nos auxiliarmos uns aos outros. E aí, existem aqueles irmãos que se dedicam exclusivamente à vaidade, à beleza. O Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, nos fala que nós devemos sim cuidar do nosso corpo e do espírito. Porque se nós não cuidarmos do nosso corpo, da nossa saúde, como é que nós podemos desenvolver as atividades necessárias para o nosso desenvolvimento moral? Isso não vai ser possível. Então é necessário que nós cuidemos deles. Mas o próprio Evangelho nos adverte de que só cuidar do corpo vai ser prejudicial, porque vai atrair o concurso daqueles que gostariam de ter o mesmo corpo, então vem a inveja, e daqueles que só pensam na questão sexual. E isso vai atrasar as nossas vidas. Também tem aqueles que só pensam na fama. E quantos não querem só ter aquele minuto de holofote para cima deles, para eles poderem se aparecer à sociedade, né? Hoje nós vemos aí tantos e tantos nas redes sociais ficando muito ricos só pelo único prazer de ter fama. Mas chega um momento que a própria fama deixa de dar holofote para essas pessoas. E quantas não caem no ostracismo? E dessa forma, caindo no ostracismo, deixam de ser vistas, deixam de fazer as suas atividades e caem, principalmente, num dos males do século, que é a depressão. E juntamente dele, as drogas. Mas também tem aqueles que só pensam no poder. E esses que pensam no poder querem estar em voga também acima de tudo e de todos. E para isso fazem até conluio com aqueles que só desejam, né, as vaidades, só desejam as vantagens da vida. Porém, eles se esquecem de uma coisa, que tiranos têm só um destino na vida, o da solidão. Estar somente em solidão já faz com que nós atrasemos em muito o nosso encontro com o Cristo amado, a nossa alegria de poder encontrá-lo e ir com ele adiante. É claro que nós devemos sempre nos lembrar o seguinte, que corpo
que fama, que títulos, que sucesso, né? Que tudo isso vai ficar aqui, porque pertence a esta matéria. E o que nós vamos levar realmente para a pátria espiritual, que é a nossa verdadeira casa, é tudo aquilo que está dentro do nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas virtudes. É isso que nós vamos levar quando nós chegarmos do lado de lá. E é isso que vai ser nos questionado: o que você está trazendo na sua malinha, na sua bagagem? Então é importante que nós percebamos este contexto. Bom, por que então nós não seguirmos o exemplo de Jesus? Jesus, que não ostentava valores materiais, tanto é que ele nasceu no meio de uma manjedoura, no meio dos animais, no seio de uma família extremamente pobre. E tanto é que ele começa a sua jornada de ensinamento lá em Jerusalém. Só que ele não entra em Jerusalém em cima de um cavalo todo cheio de pompas, com joias, ouro, como os judeus esperavam, mas em cima de um burrinho, representando a sua humildade, representando aquilo que ele já veio nos ensinar a todo instante. Jesus, que nunca se apegou à beleza material. Sabe por quê? Porque o encanto dele estava na alma dele. Jesus atraía as pessoas com a sua alma, com o seu falar, com os seus gestos, com os seus ensinamentos. E atraía aqueles que tanto desejavam luz, paz, amor em seus corações. Jesus, que também, ele não fazia questão de ter poder como tinham os romanos, porque o verdadeiro poder, a verdadeira grandeza de Jesus era espiritual. O mestre querido, ele conseguia chegar a todos aqueles que necessitavam das suas palavras amigas, e até mesmo aqueles que aprenderam com ele e que antes não tinham Jesus como o seu mestre, como foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele fazia a questão de abrir o seu coração, iluminar as pessoas, sem precisar de armas, sem precisar de posses, sem precisar de títulos. Muito bem. Mas o progresso, a que tanto também nós desejamos, e a busca dessa nossa melhoria, ela passa por um outro tipo de progresso, que é o progresso intelectual. Nós vemos hoje o quão a ciência já desenvolveu, e o tanto que a ciência, por meio da nossa inteligência, já nos foi capaz de nos dar tantas e tantas coisas que nos facilitaram a nossa vida. Como, por exemplo, olha só, quem hoje não tem aí um celular? Um simples aparelhinho que cabe no nosso bolso é capaz de hoje fazer com que nós falemos com alguém do outro lado do mundo em tempo real. Quando há uns 30 anos, ou até menos, 20 anos, a gente poderia imaginar que a gente hoje teria esse aparelhinho do qual hoje a gente depende tanto dele para fazer todas as coisas, ou a maioria das coisas que nós precisamos. Olha lá, a ciência é capaz de transformar vidas. E como? A ciência hoje, por meio de impressoras 3D, desenvolvem tecnologia e fazem com que pessoas, que tenham dificuldades, consigam, por exemplo, por meio da tecnologia, angariar e mexer, mover-se
né, quando não tinham essa possibilidade antes do surgimento dessa tecnologia. Olha lá. E as pesquisas que não param, não cessam. As pesquisas que correm e que estão adiante, avançando cada vez mais. Pesquisas que já avançaram no descobrimento de vacinas, pesquisas que já avançaram no descobrimento de novas tecnologias, elas não param e não vão parar, porque faz parte de uma das leis de Deus, que é a lei do progresso, né? Que nós usamos a inteligência por meio e para o meio da lei do progresso. Mas, se nós usarmos a ciência, se nós usarmos a nossa inteligência para o outro lado, nós também vamos criar condições que desfavoreçam a nossa vida. O egoísmo, por exemplo, faz com que muitos e muitos empresários acabem substituindo pessoas por máquinas. Não por causa do cansaço físico do ser humano, mas principalmente porque não querem mais pagar salários. E qual é a consequência disso? O desemprego aumenta e, consequentemente, a fome e a miséria vêm. Olha lá do outro lado, o que o orgulho faz? O orgulho faz com que as superpotências, as supernações, as nações mais ricas, gastem muito dinheiro que poderia ser utilizado para matar a fome, para matar a sede, para auxiliar o próximo, gasta em armamentos e bombas, só pelo único e simples fato de se considerar melhor que a outra e ameaçar a outra. E qual é a consequência disso? Guerras, muitas mortes e destruição. Então, meus queridos amados, se nós quisermos ter um mundo mais justo, um mundo mais harmônico, é com ele que nós devemos progredir. E nós vamos lembrar o quão Jesus foi inteligente diante de todas as situações pelas quais ele passou. Em primeiro lugar, ele queria ensinar as palavras de Deus, as leis de Deus a todos nós. E como é que ele fazia isso? Ele sabia que nós éramos espíritos, e continuamos a ser, espíritos em evolução. Então, como que você conta, por exemplo, para uma criança a respeito de um determinado assunto? Por meio de uma historinha. E Jesus fazia isso com todos nós. Por meio dessas historinhas com fundo moral, Jesus levava as parábolas, né? Simplesmente para poder fazer com que nós entendêssemos, compreendêssemos aquilo que ele estava falando por meio de Deus, nosso Pai. Jesus também pôde evitar, por meio da sua sabedoria, acima de tudo, por meio da sua sabedoria, Jesus evitou guerras, Jesus evitou dissensões, Jesus evitou brigas. Vamos lembrar dessa cena, a mulher adúltera? Quando todos estavam dispostos a jogar a pedra naquela mulher, Jesus levanta-se e fala a todos eles: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Foi quando todos jogaram as pedras no chão e foram embora. E Jesus disse ainda para essa mulher: vá e não peques, eu também não te condeno. Olha que lindo. Então o mestre amado usa a sua inteligência também para o nosso progresso, né? Ele progrediu intelectualmente e também por meio do nosso progresso está aqui nos ajudando intelectualmente. Muito bem. A doutrina espírita nos diz que esse progresso intelectual, nós já estamos, de uma certa forma, mais desenvolvidos, mas está muito aquém o nosso progresso moral. Mas a doutrina nos adverte que chegará um dia em que esses dois progressos andarão
de mãos dadas. Mas sabe quando isso vai acontecer? Quando nós eliminarmos dos nossos corações todos os nossos vícios materiais e os nossos vícios morais, e angariarmos as virtudes para construirmos dentro de nós o verdadeiro reino de Deus. E aí nós podemos seguir este exemplo do mestre amado por meio do que fazem muitas pessoas por aí. Vocês estão observando a goiabeira? As folhas da goiabeira, alunos do ensino médio de uma escola pública lá do Ceará, pegaram as folhas da goiabeira, pensaram muito, e eles conseguiram produzir aquilo que está ali do lado, que é um biofilme. Sabe o filme que nós embalamos, né, as frutas, legumes, né, objetos e tal? O biofilme, ele demora só 7 dias para se desfazer na natureza. Só 7 dias. Já o que a gente usa lá em casa demora anos e anos e anos para se dissolver na natureza. Olha só como esses jovens utilizaram a sua inteligência para nos ajudar a progredir. E uma mãe. Está vendo essa mamãe aí? Está vendo essa criança? Ela tem paralisia cerebral. O que essa mãe fez? Ela criou essa geringonça. Para quê? O filho tinha um sonho. Ele não consegue andar, mas o sonho dele era andar de skate. A mãe desenvolveu essa geringonça para que ele pudesse andar de skate e satisfazesse a sua alegria. Olha que maravilha quando a gente usa a nossa inteligência para o bem, não é isso? Muito bem. E aí esse progresso moral, e nós encontrarmos dentro de nós, que nós falamos que precisamos angariar virtudes, né, nos desfazendo aos poucos desses vícios morais e materiais que nós temos e que nós conquistamos ao longo de encarnações, ela só será possível por meio do nosso autoconhecimento. E o Livro dos Espíritos, lá na pergunta 919A, o Espírito Santo Agostinho, ele vai nos ajudar nessa questão. Olha só que bacana ele nos fala. Ele diz o seguinte, que antes de nós dormirmos, de nós colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, que nós façamos 3 perguntinhas para nós mesmos. A primeira pergunta: o que é que nós fizemos contra o próximo no dia de hoje? A segunda pergunta: o que é que nós fizemos contra nós mesmos no dia de hoje? E a terceira pergunta: o que é que nós fizemos contra Deus no dia de hoje? Nós vamos pegar um caderninho e nós vamos anotar. Mas devemos ser sinceros para conosco, colocar a real, a verdade lá no caderninho. E depois de algum tempo, nós vamos entender e perceber que, aqui repetiu, aqui repetiu, aqui repetiu. É aí que nós devemos trabalhar com afinco. É nesse vício moral, nessa fraqueza moral, que nós vamos precisar perseverar para que nós possamos competir contra ele e chegar até o momento que nós vamos vencê-lo. É claro que numa encarnação só não conseguimos vencer todos os nossos vícios morais, mas vamos nos lembrar que Deus nos dá tantas oportunidades quantas forem necessárias para que nós possamos nos desenvolver. E essas oportunidades são por meio das nossas encarnações. Bom, um irmão de muita luz,
chamado Emmanuel. Esse irmão, por meio da psicografia de nosso querido Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, que é o mentor do nosso querido Chico Xavier, no livro Pão Nosso, vai nos falar a respeito das grandes transformações que temos quando nós avançamos com Jesus no nosso ponto de vista moral. E a primeira grande transformação é essa: com Jesus ergue-se o homem da violência à paz. Quantas vezes nós não nos irritamos diante de uma palavra mal dada, um olhar mal feito para nós, algum comportamento do outro que nós não gostamos, e aí nós ficamos irritados, falamos o que nós não deveríamos, quando até nós reagimos de forma violenta fisicamente. Quantas vezes, não é verdade? Só que o mestre, lá no Sermão da Montanha, que é um conjunto de normas morais para que todos nós pudéssemos evoluir moralmente, vai nos dizer o seguinte: quem se lembra das bem-aventuranças? Olha lá. A primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Primeira grande boa bem-aventurança que Jesus vem nos dar. E segue de uma outra: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, para que nós possamos evitar a violência a qualquer momento da nossa vida, um grande conselho que os espíritos nos dão é que nós saiamos daquele local onde está aquela energia negativa, aquela sintonia que não nos faz bem. Vamos sair dali, vamos buscar um local mais adequado, mais arejado, vamos beber uma água, vamos contar até 10 e sempre, sempre, sempre estarmos ao lado do Mestre amado e da equipe espiritual amiga, por meio da oração. Vamos pedir a eles para que nos deem confiança, para que nos deem equilíbrio, para que nos deem a calma necessária para nós passarmos por essas turbulências. Um outro espírito de muita luz chamado André Luiz, lá no livro Mentores e Ceareiros, vai completar essa ideia. Cale-se e esqueça a calúnia, a maledicência, a perversidade, entendendo nas dores do mundo as suas melhores oportunidades de redenção. Muitas vezes é o silêncio que vai nos fazer perseverar e perceber aquela atitude que não está sendo legal conosco. Quando nós estamos em silêncio, nós conseguimos ver muito mais do que quando nós reagimos. Percebam isso. Quando nós reagimos, nós não damos chance para o nosso consciente, para o nosso tribunalzinho de justiça que está aqui dentro de nós, a nossa consciência. Somente por meio do silêncio e da observação incessante é que nós vamos conseguir essa liberdade a que tanto nós almejamos. Mas Emmanuel vai nos citar um segundo momento, uma segunda grande transformação. Com Jesus ergue-se o homem da aflição ao contentamento. Olha só, quantas vezes, e muitas vezes nós vemos, irmãos, quando não acontece conosco mesmo, de perdermos o nosso emprego. E aí nós ficamos dentro de nós nos questionando: e agora? Como é que eu vou fazer para alimentar a minha família? Como é que eu vou fazer para ajudar a minha família? Nunca nos esqueçamos que nós estamos irradiados de irmãos do bem, que sempre
vão ver o nosso coração, porque se nós batalharmos para conquistarmos, nós vamos conseguir. Eles nos abrem portas. Jesus já disse essa máxima para todos nós, para que nós perseverássemos e não deixássemos com que a tristeza invadisse a nossa alma, mas perseverar incessantemente. No luto, quantas vezes, vendo aquele nosso irmão querido, nosso irmão amado, um parente amigo, que tanto nós amamos, partir para a pátria espiritual. E muitas vezes nos esquecemos que quando nós somos criados por Deus, e aí a doutrina espírita vem nos auxiliar, quando nós fomos criados por Deus, já nos criou para a nossa imortalidade. E o que é a separação de alguns anos, 20, 30 anos, perante a imortalidade? E sempre devemos nos lembrar que existe uma lei, e essa lei nunca, ninguém será capaz de destruí-la. A lei de Deus, que é a lei do amor, da justiça, da caridade. Essa lei nós vamos levar conosco para todo sempre, porque nós fomos criados por meio dessa lei. Então temos ela dentro do nosso coração. E nós vamos levar ela para onde nós formos. E vamos manter estreitos esses nossos laços de amor, hoje e sempre. E aí, nós podemos entender mais uma excerto, uma bem-aventurança. Olha lá. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aí vem mais uma vez a nossa irmã Joana de Ângeles, em outro livro, Momentos Enriquecedores, para que nós nos reflitamos. Se te encontras a ponto de desistir na luta, tente outra vez e busca Jesus. Se não tens ninguém ao teu lado para oferecer-te a mão, recorre a Jesus. Se te sentes abandonado e vencido após 1000 tentativas no mundo, apela a Jesus. Se nada mais espera na jornada, recomeça com Jesus. Ou seja, progride com Jesus. Bom, o terceiro grande ensinamento de Emmanuel e transformação para todos nós é este: com Jesus ergue-se o homem da ofensa ao perdão. Quantas vezes nós não ficamos presos com o coração em raiva, em chamas, diante daquele irmão que nos prejudicou, não é verdade? Quantas vezes nós não fazemos isso? Só que nós nos esquecemos de uma lei de Deus, que é chamada lei de ação e reação, de causa e consequência. Olha lá o homenzinho, né? Aquilo que nós plantamos dentro do nosso coração também voltará para nós, né? Olha lá, vai chegar uma hora que vai derrubar ali em cima dele. Então vai chegar nele da mesma forma que chega até nós. E como que nós podemos então tirar esse sentimento de raiva que muitas vezes fica cristalizado lá dentro da nossa mente? Em primeiro lugar, o equilíbrio emocional. Quando nós nos equilibramos emocionalmente, nós enviamos, em vez de energias negativas, vamos começar a enviar energias positivas para esse irmão. É difícil nesses momentos, mas nós já temos essa capacidade. E nós já podemos entender, por meio dessa lei de ação e reação, que fazemos a nossa parte ao enviarmos essas energias benéficas. O irmão que não aceitar, ou o irmão que continuar no seu intuito dele, ele responderá até Deus, nosso Pai. Não somos nós que devemos ser os julgadores ou os juízes. Deixemos que Deus haja. E esse irmão terá suas contas também com Deus, da mesma forma que nós teremos também as nossas contas. Afinal de contas,
quantas vezes, e aí vem o apóstolo Pedro, quando está conversando com o mestre Jesus, e ele pergunta o que para o mestre Jesus? Jesus, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? Até 7 vezes? E aí Jesus responde a ele, não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eu não falei 70 vezes 7, o que daria 70 vezes 7, 490 vezes. Mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, 70 vezes 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 70. Ou seja, infinitamente. É isso que Jesus espera de nós. É isso que Ele quer de nós. E aí, se ainda estiver muito difícil, vamos nos recorrer à ajuda, né? Tanto médica quanto também à ajuda de um profissional. Esse profissional, psicólogo, que muitos acham ainda erroneamente por causa do preconceito, que a psicologia é para gente louca. Não tem nada disso. A psicologia é para nós nos conhecermos melhor. Quando nós estamos diante de um profissional relatando as nossas angústias, relatando os nossos caminhos, além de nós abrirmos e fazermos com que ele nos auxilie, nós vamos construir juntos por meio da terapia. Nós não vamos ficar só ouvindo, não. Nós vamos junto, no meio da terapia, trocar ideias de como nós podemos nos conhecer mais, para nós atacarmos a crise de onde ela começa. Porque aí, atacando a crise de onde ela começa, tal como uma doença, nós vamos conseguir eliminar mais para frente. E aí, até na cruz, mais uma vez Jesus, lá nas bem-aventuranças, vem nos lembrar que bem-aventurados os misericordiosos, porque terão a misericórdia. E lá na cruz, o Mestre amado, no seu momento de maior dificuldade, enquanto estava aqui entre nós, olha para o alto e fala o seguinte para Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus sabia que nós somos espíritos em evolução, crianças espirituais. Nós não sabíamos o que fazíamos com Ele quando nós o colocamos na cruz. E Jesus também não tinha raiva de nós, por isso que Ele não perdoa nós, mas pede para o Pai nos perdoar, porque Ele não tinha raiva. Ele tinha o conhecimento do nosso coração. Ele sabia que nós éramos criancinhas ainda. Então, Ele pede ao Pai, lá no último momento, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E para nós terminarmos, Emmanuel vai lá e nos relata a sua 4ª transformação. Peraí, Joana de Ângeles vem nos dar mais um recado, ela completa lá para nós. Felizes são os que possuem a fortuna do perdão para distendê-la largamente. O perdoado é alguém em débito, o que perdoou é o espírito em lucro. Olha que maravilha nós entendermos isso. O perdoado está em débito, mas quem perdoou está em lucro. E nós devemos levar esse excerto de Joana de Ângeles para nós refletirmos lá na nossa casa, junto da nossa família. Bom, agora sim, para nós terminarmos, nos diz Emmanuel: com Jesus ergue-se o homem do egoísmo à fraternidade. O egoísmo não é o sentimento dos irmãos superiores que nos acompanham. Esses irmãos superiores, muitos deles, estão deixando as suas casas, estão deixando os seus lares para virem até o planeta Terra. E quem nos conta isso é um irmão chamado Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, psicografado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco. Ele nos fala que esses irmãos estão chegando de órbitas superiores. E aí, são irmãos,
que já estão se preocupando com a natureza. São irmãos que ajudam incessantemente, principalmente os idosos, aqueles que não têm uma condição física. São irmãos que estão nos orfanatos da vida, auxiliando as crianças. Irmãos que doam o seu tempo para auxiliar aqueles que são pobres, aqueles que não têm comida, que estão jogados às ruas. São irmãos que tiram o seu tempo para ensinar aqueles que são analfabetos. São irmãos que vão aos hospitais para levar a alegria àqueles que só precisam de um consolo, de um carinho no momento mais difícil da vida. E esses irmãos estão encarnando em diversas religiões. Esses irmãos estão encarnando em diversos lugares. Esses irmãos estão encarnando em diversas situações. Esses irmãos não precisam, não se preocupam com sexo, orientação sexual, cultura, mas se preocupam com a lei do amor, com a lei da caridade, com a lei da fraternidade. É isso que eles estão preocupados. É por isso que eles vieram a pedido do Mestre amado, saíram de suas casas, de seus lares, sabiam que iriam encontrar dificuldades aqui no nosso plano, mas da mesma forma estão abertos os seus corações para nos auxiliarem. E eles, aqui na Terra, segundo o nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, estão encarnando principalmente, olha só, veja se não é curioso, principalmente em 3 profissões. A primeira, administradores. Precisamos de administração neste país? A segunda, professores. Precisamos de professores neste país? A terceira, médicos. Precisamos de médicos nesse país? Eles já estão vindo para nos auxiliar, principalmente naquilo de que mais nós necessitamos. Então, meus queridos amados, lembremos sempre deste Mestre amado, que vem nos falar o seguinte: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E este Mestre amado, que mais uma vez vem nos perguntar, lembra a pergunta inicial que eu deixei? Com quem nós queremos progredir? Queremos progredir com a vaidade ou nós queremos progredir com o Evangelho? O Mestre amado, que neste instante está aqui conosco e que vai nos dar as mãos para caminharmos em direção ao que tanto almejamos, ao seio de nosso Pai amado, à felicidade que nós buscamos e procuramos a todo instante. Este Mestre amado que está com seus braços abertos para nos aguardar. Este Mestre amado que está agora aqui, neste momento, nos abraçando. Sintamos Jesus no seu abraço caloroso. Sintamos Jesus enxugando as nossas lágrimas. Sintamos Jesus nos dando a sua mão, estendendo essa mão amiga para que nós nos levantemos, para que nós continuemos a nossa jornada, que é de chegar a sermos espíritos puros como Ele o é. E que Ele vai nos auxiliar a todo instante, até nós chegarmos a esse patamar. Porque quando chegarmos a esse patamar, seremos nós, os espíritos como Jesus, que vão auxiliar tantos e tantos. Somos nós que vamos progredir com outros espíritos que também estão começando a sua jornada e que já estão caminhando sempre com Ele, de mãos dadas para todos sempre. Que Deus possa nos iluminar cada vez mais, que a nossa semana, que é uma semana tão especial, que a semana do Natal, seja uma semana que não seja só para trocar presentes, mas que seja uma semana para que nós resgatemos dentro de nós tudo que esse Mestre amado vem nos ensinar. E que Ele nos apoie não só durante esta semana, mas para toda a nossa vida.
Graças a Deus.